Bom dia, igreja animada. Bom dia. Tá todo mundo animado, porque tá todo mundo conversando, né? Irmãos, um minutinho de silêncio para a gente passar os anúncios. O calor está muito grande. Vocês já viram ali o irmão Zé Lima, já passou mal. Nós não queremos que mais ninguém passe mal. Então, uma atenção de vocês para a gente fazer os anúncios e darmos continuidade ao segundo culto. Muito bem, culto jovem de hoje, já foi falado 15 dias atrás, pequenos grupos em prol do mutirão de Natal. Os grupos que irão fazer o mutirão, o JA de hoje, terão já livre para trazer qualquer tipo de alimento. Você que não vai participar hoje ainda, se você não foi convidado por um dos grupos que vai fazer o culto jovem de hoje, você traga feijão. Hoje é feijão. Sábado passado era o dia do arroz. Hoje é o dia do feijão. Então todo mundo fica livre para trazer toneladas e toneladas de feijão em prol do mutirão de Natal. Sábado que vem é outro alimento. Vamos falar aqui também, ok? Vamos passar para frente. Ministério de Publicações. Geralmente a gente anuncia após o pôr do sol. O irmão Zé Lima está aí com os livros, lições novas, meditação nova que já chegou. Vocês estão vendo aí a meditação, Perto do Céu, da senhora White. Aqui, Inspiração Juvenil, Volta ao Mundo em 365 dias, escritas pelo pastor Odailson Fonseca, da Novo Tempo. Mutirão de Natal está aí, envolva-se, é o momento. Segundo ano, o ano passado nós fizemos, foi muito bom. E daqui até dezembro, nós iremos promover. O mutirão esse ano será feita a entrega das cestas um domingo antes do Natal. Então vai ser dia 17 de dezembro, que vai ser o dia da entrega dos alimentos. Lembrando que para você pleitear ou receber alguma cesta, tem que procurar a Ação Solidária Adventista, na pessoa da irmã Maria José, e fazer um cadastro. Ela tem que fazer uma ficha para todo mundo que ela vai entregar cestas. Ok? Se você tem uma família, alguém que você quer que receba uma cesta, faça a mesma coisa. Traga a pessoa aqui para fazer o cadastro. Clube Eldorado, amanhã, mesmo com a eleição, nós teremos as reuniões normais. Reunião de atividades, normalmente amanhã às 9 da manhã, mesmo com a eleição. E o Clube Qualas também terá as reuniões. E uma reunião especial com os pais, às 10 da manhã, para tratar do acampamento. É fundamental que os pais dos aventureiros não faltem nessa reunião, porque será entregue para vocês a lista de tudo que você tem que levar para o acampamento, que é 19 a 21 de outubro, depois de 15 dias, né? Domingo nós temos o culto do alvorecer, às 6 da manhã, todos os domingos, aqui na igreja. E à noite, às 20 horas, o culto da comunidade, onde nós temos louvor, adoração e testemunhos. A série deste mês é Apocalipse, o segredo revelado. Então são 4 domingos aí para você participar e trazer alguém. Se você quiser convidar alguém, na saída, nas 2 recepções, nós temos as mesas, lá tem o convite que você pode pegar e convidar uma pessoa, um amigo, um parente para vir assistir domingo à noite, ok? Terça-feira, culto de estudo da Bíblia às 20 horas. Quarta-feira, o culto de oração, também às 20 horas. E mais uma vez, lembrando aí, o Prisma Brasil em Goiânia, dia 17 de novembro. No Teatro do Colégio Santo Agostinho, em frente ao Mutirama. Houve uma confusão aqui sábado passado, na hora de falar o local. É no Colégio Santo Agostinho, em frente ao Mutirama, naquele auditório lá. Primeira sessão às 18 horas, os ingressos você compra aqui com o Fábio e o Icleide. O pessoal do fundão está reclamando aí que tem muita gente conversando, hein? Eu não vou falar mais alto. Muita gente não está ouvindo o que está sendo dito. Por favor, gente, faça silêncio na hora dos anúncios. Prisma, dia 17 de novembro, 18 horas. Se você quiser ir, procure o ingresso com o Fábio e o Icleide. Vou dar uma dica. Corra, porque é muito barato. Em qualquer lugar que o Prisma se apresenta, o ingresso não é menos que R$40. E aqui é menos do que da metade de R$40. Então corra, senão você vai ficar sem ingresso. Vamos terminar com 1 minuto
do espírito de profecia. No coração humano, Cristo vê mais do que o pecado, mais do que a miséria. Em sua infinita sabedoria e amor, vê as possibilidades do homem, as alturas que pode atingir. Sabe que, embora tenham os seres humanos abusado da misericórdia e destruído a dignidade que Deus lhes conferira, o Criador há de ser glorificado em sua redenção. O maior discurso de Cristo, Prefácio. Bom dia, querida igreja. Gostaríamos de comunicar àqueles que estão em pé lá atrás, você que está aí fora, você que está sentado aí fora, conversando, tem um lugar aqui dentro para você. Vamos entrar, vamos render louvores ao nosso Deus dentro do seu santo templo. Vamos louvar a Deus, vamos cantar o hino 128. O Rei vem vindo. 128. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor. Só a igreja. Mas, irmãos, mostre que Jesus está voltando na sua vida. Mas amém. Aleluia. Ele vem me buscar. Só os homens. Só os homens. Homens? Amém. Glória a Deus. Amém, todos. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos
Vamos lá? Já os... Amém. Toda a igreja, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluia ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. Bem forte, vamos? Amém. Trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia. Amém, irmãos? Que bênção, Jesus está voltando. Vamos cantar? Mais um. 158. Há um suave Espírito entre nós. Quem crer que há o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, diga amém. Amém. Há um suave Espírito entre nós, diz o Espírito de Deus, a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Só a igreja. Amém. Fica conosco, enche-nos de fervor e por tuas bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Amém, queridos? Como é bom, santo lugar. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar pois se faz presente neste santo e bom lugar. Vamos colocar de pé? Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor.
Querido Deus, o Senhor já se faz presente nesse santo lugar. Mas agora nós o invocamos para se fazer presente no nosso coração. Aceite a nossa oferta, o nosso dízimo, como gratidão a Ti por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Neste momento, nós iremos devolver os dízimos, as ofertas, em gratidão ao nosso Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto foi o existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fogo existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Reconhecendo, Senhor Deus, que tudo que há de bom em nós provém de Ti, aqui está, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, como ofertas de gratidão a Ti. Obrigado, Pai. Abençoa-nos e que sempre possamos tê-lo para devolver a Ti. É o que nós te pedimos, agradecidos por Jesus. Neste momento, teremos a adoração infantil.
Crianças, cadê vocês? É o momento nosso. Crianças, vamos lá, é o momento nosso. Vamos lá. Tem mais crianças aí sentadas, que daqui eu estou vendo, é o momento nosso. Oi. Bom dia, crianças. A história que eu vou contar para vocês hoje é uma história. Oi. Oi. Essa história fala de um homem que ele era pequenino, igual vocês. O nome dele era Zaqueu. Zaqueu era pequeno, quase um anão. E esse Zaqueu, ele estava fazendo coisas feias, muito feia. E o coração dele estava triste, muito triste. Estava preto de tanta tristeza. Aí ele ficou sabendo que lá na cidade dele, Jesus ia passar por lá. Mas Jesus estava com tanta gente perto dele, que Zaqueu não conseguiu ver Jesus. Não tinha como ver Jesus. Era muita gente e Zaqueu era pequenino. Então Zaqueu teve uma ideia. Vou subir numa árvore, porque lá nessa árvore eu posso ver Jesus. E ele nem vai saber que eu estou lá. E Zaqueu subiu na árvore e ficou vendo Jesus lá de longe. E foi chegando aquele tanto de gente, foi chegando. Quando Zaqueu menos percebeu, quem que estava perto dele, debaixo da árvore? Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje mesmo eu vou cear contigo em sua casa. Olha, Zaqueu desceu e Zaqueu foi com Jesus para sua casa. E lá eles conversaram muito. Zaqueu abriu o coraçãozinho dele para Jesus. E eles fizeram uma ceia muito gostosa. E ali, Jesus rogou ao Pai pelo Zaqueu. Vamos orar? Vamos? Vamos fechar o nosso olhinho, a titia vai falar e vocês vão respondendo, tá bom? Bondoso Deus, muito obrigado pela vida e pela saúde. Pedimos que o Senhor mude o nosso coração, que possamos ser bom para o papai e para a mamãe. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos sentar lá perto do papai e da mamãe, tá? Que agora a história é para eles, tá bom? Beijo, amor.
Diariamente, milhões de pessoas são discriminadas, rejeitadas, excluídas ou ignoradas, porque possuem características físicas, sociais ou cognitivas que as tornam mais frágeis, indefesas ou somente diferentes. Você pode fazer a diferença na vida de alguém hoje, promovendo a inclusão de uma criança ou adulto. Confira as dicas. Respeito e amor são fundamentais em todas as situações. Tratem a todos da mesma forma que gostaria que lhe tratassem. Procure conhecer mais sobre as dificuldades e as limitações das pessoas com quem você convive. Desta forma, você entenderá como poderá ajudá-las e compreenderá as suas ações. Caso perceba que algum colega de escola ou de trabalho está ficando isolado porque é mais alto ou baixo, gordo ou magro, pobre ou rico, inteligente ou que possui dificuldades para aprender, convide-o para participar das atividades que você realiza. Faça-o se sentir bem acolhido. Respeite o ritmo de cada um. Pessoas com deficiências físicas ou intelectuais, por exemplo, poderão realizar muitas tarefas, às vezes mais devagar ou de forma adaptada, mas farão. Nunca trate uma pessoa como incapaz. Ela é somente diferente de você. Lembre-se, ninguém é igual a ninguém. Deus nos fez únicos. As limitações de diferença de cada um precisam ser vistas somente como diferenças e não como motivo de desunião, de desamor ou de superioridade. Não temos o direito de menosprezar, de rejeitar, de humilhar ou excluir uma pessoa somente porque ela tem características diferentes dos padrões que conhecemos. Seremos pessoas muito mais sábias quando aprendermos a conviver com amor, respeito com todos, sem distinção. Bom dia a todos, irmãos. Que nós possamos, nessa manhã, abrir os nossos corações para que o amor de Deus de forma prática. Então, Ok, vamos lá. Desculpa, eu não tenho muita habilidade com essas máquinas aqui, não. Então, irmãos, mas vamos continuar. Que Deus possa, então, estar conosco, que essas gafes, que Ele possa nos perdoar, né, a todos, pela ignorância, mas que nós possamos abrir o nosso coração nessa manhã com o desejo de realmente demonstrar às pessoas que nos cercam o amor de Deus em nossas atitudes. E nós vamos iniciar, então, eu convido a igreja que se coloque de pé, e nós vamos cantar o hino, Quando Olho para Você, é do CD Jovem 2007, que todos possam se colocar de pé para louvarmos o nosso Deus. Olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você, e por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Você
amou você. E por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu, quem nos criou. E é por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. O nosso coração, cantando essa música, a gente dá vontade de, todos juntos, estando na presença do nosso Deus, imagina Ele no céu e a gente tendo o privilégio de chegar até o trono da misericórdia e falar com Ele pessoalmente. E eu quero pedir a permissão do céu para que nós possamos agora levar ao nosso Deus, nosso coração, nossas orações, nossos agradecimentos, os nossos pedidos mais especiais. Se alguém aqui tem alguma necessidade especial, algum pedido de agradecimento e quer vir aqui à presença do Senhor para colocar aqui, está aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem chegar até aqui, para nós falarmos com o santo e poderoso Deus agora e colocarmos nossos fardos e tudo que nós temos e somos na presença do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. O seu braço está estendido para vir acolher você, abraçar você e abraçar a mim. E é da vontade do Senhor que nós estejamos aqui na sua presença para sermos abençoados por Ele. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente. Quem puder, tiver condições também, se ajoelhe para a gente estar falando com o Senhor Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu santo nome. Meu Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, a nossa igreja aqui do setor Pedro, estamos aqui na tua presença, no santo dia do Senhor, para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Seja louvado o teu nome por todos nós agora e pelos teus anjos, Senhor Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós temos agradecimentos grandiosos. Só de estarmos aqui na manhã do seu santo sábado para louvar o Senhor, cantar louvores a Ti, ouvir a Tua palavra, é um privilégio muito grande. Muito obrigada, Senhor, por isso. E nós também viemos, Senhor Todo-Poderoso, pedir ao Senhor a bênção sobre cada necessidade que temos. Todos nós temos agradecimentos, Senhor, e temos pedidos a fazer a Ti. Viemos colocar nas Tuas mãos nossos anseios, para que a Sua vontade seja feita na vida de cada um, em todos os aspectos da nossa vida, seja eles espirituais, que é o mais importante, estarmos contigo, que o Senhor derrame seu Espírito sobre todos nós aqui, perdoando nossas faltas, em todos os momentos da nossa vida, nos hospitais, aqueles que estão enfermos, seus filhos, que Tu possas abençoar conforme for a Tua vontade. Deus eterno, nossos irmãos, nossos parentes e amigos, que ainda não servem o Senhor, que ainda não Te adoram junto conosco, que Tu, Senhor Deus, possa abençoá-los nessa hora com a Tua mão poderosa. Eterno Deus, pela misericórdia do Senhor, venha nos preparar o coração e os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra agora. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a pregação dessa manhã. Que a gente, ao sair daqui, tenhamos a certeza que tivemos na Tua presença e fomos abençoados por Ti. Nós agradecemos por tudo, porque Tu és bondoso e maravilhoso e és um Deus de amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor
nós ouviremos uma mensagem especial em louvor ao Senhor, nosso Deus de Israel. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar aos céus, com sentimento de erguer tua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, o efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a dor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu só quero ser seu Deus.
Bom dia. Um feliz sábado para vocês que eu ainda não cumprimentei. Eu já vejo algumas faces que não estavam aqui, que estavam aqui no primeiro culto, e eu agradeço pela paciência de escutar mais uma vez essa mensagem. Bem, irmãos, hoje é um dia especial aqui na Igreja do Setor Pedro Ludovico. Nós, há alguns anos, a Igreja Adventista, por meio do Ministério da Mulher, desenvolve uma campanha chamada Quebrando o Silêncio. Essa campanha, ela visa conscientizar, esclarecer e combater a violência familiar e doméstica. E hoje esse é o nosso tema, essa é a nossa mensagem. Só que essa não é uma mensagem fácil de ser falada. Vocês podem ter pensado que os microfones não funcionaram por uma falha da sonoplastia, mas não foi. Desde as primeiras horas dessa manhã, eu tenho percebido como o inimigo tem trabalhado para atrapalhar esse culto. Então, mantenha o seu coração em oração, aberto, que eu tenho certeza que Deus tem algo para te dizer e o inimigo não quer que você ouça. Então, nós vamos, nessa hora, curvar as nossas cabeças e falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é mais que vencedor nas nossas vidas. E não importam as tentativas do inimigo, o Senhor já venceu em nós. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, escutarmos o que o Senhor tem a nos dizer, que Tu venhas a ser muito claro no nosso coração, que o Teu Espírito Santo atue, e que nessa hora, Senhor, o Senhor me esvazie de mim mesma, e que só Tu fales. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Bem, e para começar, eu trouxe aqui para vocês algumas histórias. Deixa eu só... Aí, deu certo. Agora foi mais rápido. Eu trouxe algumas histórias. Algumas bem conhecidas de todos, outras um pouco menos, mas eu quero ver o que a gente pode aprender com elas hoje. A primeira personagem que eu trouxe é essa aqui. Sem dizer o nome. Ah, tá. Sem dizer o nome dela. Quem conhece essa mulher? Bastante gente, né? Mas você pode até não conhecer a fotografia dela, você já ouviu o nome certamente. Essa é a famosa Maria da Penha Maia Fernandes. Essa foi a mulher cuja história deu origem à Lei Maria da Penha. Mas você conhece a história dela? A história de vida dela? Ela é uma farmacêutica, ela tinha mestrado em farmácia, uma mulher muito inteligente, casada com um professor de economia colombiano, e eles tiveram 3 filhos, mas desde o início do casamento, ela percebeu que tinha um marido um pouco agressivo. Só que ele era agressivo só nas palavras. Ele desmerecia, desmoralizava, tratava mal. Mas com o passar do tempo, as agressões foram piorando, foram se intensificando, até que ele passou a agredi-la fisicamente. E num dia, para tentar matá-la, ele simulou um assalto na residência e ele atirou contra a sua esposa. Só que aquele tiro não matou a Maria da Penha, mas a deixou paraplégica. Nunca mais andou. Ela passou 5 meses internada em vários hospitais e quando ela retornou para casa, o marido tentou matá-la de novo. E dessa vez ele tentou eletrocutá-la durante o banho. Os traumas, as marcas da violência eram muito fortes nela. E ela procurou a polícia, mas ela viu o seu caso se arrastar durante 15 anos na justiça. Porque não existiam meios de proteger uma mulher nessa situação. E por causa dela, hoje existem medidas protetivas mais eficazes. A segunda personagem que eu trouxe... Isso. Essa aqui já é um pouco mais conhecida, né? Essa é a Eloá Pimentel. Para cá. Então tá, essa é a Eloá Pimentel. A Eloá era uma adolescente de 15 anos que foi vítima do mais longo cárcere privado da história do Brasil. Ela ficou mais de 100 horas sob a mira de um revólver, presa em casa. O revólver era apontado pelo seu ex-namorado.
E o fim dessa história foi trágico. A Eloá morreu com um tiro na cabeça, depois de todo esse período de sofrimento. A terceira, ela é bem próxima da gente aqui de Goiânia. Essa é a Lucélia Santos, uma garota de 12 anos de idade que há alguns anos foi encontrada pela polícia em um apartamento na região nobre da cidade. Ela era submetida a tortura, maus tratos e trabalhos forçados por uma empresária que cuidava dela, chamada Silvia Calabrese. Essa vocês devem se lembrar um pouco melhor. Eu trouxe também essa moça. Essa, talvez você se lembre da história, mas não vai saber o nome dela é difícil. Essa é Elizabeth Fritzl. Essa menina, com 11 anos de idade, passou a ser estuprada pelo pai. E o pai, a violência dele era tão grande que ela fugiu de casa várias vezes, ele conseguia encontrá-la, trazia. E não satisfeito, ele encarcerou a Elizabeth quando ela tinha 18 anos, em um porão na própria casa. Ali ela ficou por 24 anos sem ver a luz do sol. E com o pai teve 7 filhos. Essa história se tornou bem conhecida há alguns anos na televisão. E por último, essa todos vão se lembrar. Essa foto é famosa, está meio escuro, mas essa é a Isabela Nardoni. Uma garotinha de 5 anos que foi espancada e asfixiada pela madrasta e logo em seguida atirada pela janela do 6º andar pelo próprio pai. Essas histórias, irmãos, são histórias incômodas. Talvez você esteja pensando assim, mas que jeito de começar um culto? Que jeito de começar um sermão? Contando tragédia? Essas são histórias que não agradam a ninguém relembrar, nem a mim contar para vocês. Mas o que você percebe em comum entre essas 5 personagens? Todas elas foram vítimas de violência. Só que não é o tipo de violência a que todos nós estamos sujeitos todos os dias. Quando você sai de casa, você está sujeito a ser assaltado, a ser sequestrado, a sofrer um furto na sua residência. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Mas essas vítimas foram vítimas do pior tipo de violência que existe, que é a violência que acontece dentro de casa, no lar, dentro dos lares. Só que a letra da música que a gente cantou agora há pouco, para iniciar o culto, ela não foi à toa, ela foi de propósito. Ela diz assim: você vale o sangue de Cristo, você é a glória de Deus, você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Então, o que está errado? O que está acontecendo? Se eu e você, se o ser humano vale tanto, por que a vida e a dignidade têm valido tão pouco? Ou não tem valido nada, como a gente acabou de observar? Por quê? Por que nem mesmo no lar, o lugar idealizado por Deus para ser o nosso ambiente de refúgio, de segurança, o nosso ambiente de amor, de aceitação, por que é no lar que tem acontecido as piores tragédias que alguém poderia imaginar? Por quê? Você já se perguntou? A Bíblia, ela traz a resposta. E a resposta da Bíblia é muito objetiva, é muito clara. E eu quero convidar você a ler comigo. Está no capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ler o verso 12. Mateus 24, 12. Eu vou esperar um pouquinho para você encontrar. Na minha Bíblia, eu leio o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando eu ouvi esse texto desde criança, e para uma criança é difícil entender. O que significa o amor de muitos vai esfriar? Como é que uma pessoa se torna quando o amor esfria? Só que naquela época, eu nunca poderia imaginar que algum dia eu ia abrir um noticiário e ler as seguintes manchetes:
Essas são notícias que você vai poder conferir, se você quiser, eu trouxe a fonte. Eu busquei no período de um mês, do dia 21 de agosto até o dia 27 de setembro. São todas notícias reais, você vai poder confirmar. Primeira, no Rio, polícia prende acusado de matar idosa estrangulada. Mulher acusada de matar os pais idosos por herança vai a júri popular. Casal é condenado a mais de 40 anos por torturar as filhas no Rio Grande do Sul. Filha sequestrada pelo pai é encontrada em Matagal, no Paraná. Homem é preso depois de manter mulher e filho como reféns. 2 recém-nascidos são abandonados em lixo e rua de Goiânia. Homem é preso por manter o pai de 76 anos em cárcere privado em Cajuru, São Paulo. Bebê recém-nascido encontrado em mala em Aparecida de Goiânia foi morto pela mãe. Todos os dias, se você procurar, você vai encontrar uma notícia assim. Todos os dias. Violência, maus tratos, abandono. Essas notícias elas se tornaram tão comuns que a gente parece que se acostumou. Você talvez tenha acompanhado a imprensa durante todos esses dias. Será que você notou isso aqui? Uma ou outra você deve ter visto. Mas nós estamos nos tornando acostumados com o mal, com a violência. E será que é porque a violência está distante, está lá em outro estado, está em outra cidade, está em outro bairro? Não é comigo, é com outra pessoa? Será que é por isso que a gente está ficando tão indiferente? Mas e quanto à nossa comunidade? E quanto à nossa igreja? E aos nossos lares? Como é que tem sido a dinâmica na sua família? Hoje, irmãos, pode ser que você faça descobertas dolorosas sobre si mesmo e sobre as pessoas mais próximas de você. Você pode descobrir que você é uma vítima da violência. E você também pode descobrir que você é um agressor. Mas essas descobertas são necessárias para trazer mudanças. E o objetivo dessa campanha é que você saia daqui hoje com um alerta ligado e com a esperança de cura e restauração daqueles que sofrem. Então, continuando, agora para a parte mais prática, por que a ênfase no combate à violência contra mulheres, crianças e idosos? Por quê? Por que esses 3 grupos de vítimas? Porque se entende que essas são as vítimas mais vulneráveis socialmente. O que isso significa? Significa que mulheres, crianças e idosos têm mais dificuldade de sair de uma situação da violência, seja por causa da desvantagem física, seja pela dependência emocional, seja pela dependência financeira. Essas pessoas têm mais dificuldade. Aí um dia eu estava fazendo essa palestra numa outra igreja, num outro local. E no final, um senhor me procurou indignado. Ele estava muito bravo, porque ele não concordava com o que eu tinha dito, porque ele achava que devia existir uma lei, era João da Penha. Não tinha que existir essa coisa de Maria da Penha, não. Então, por que contra a proteção especial às mulheres? Você entende isso? Porque existe, irmãos, uma diferença histórica, cultural entre homens e mulheres. As mulheres hoje já são mais da metade da população brasileira, mas elas ainda ocupam os piores postos de trabalho e têm os menores salários. Não apenas isso, não apenas as pesquisas, mas desde os primeiros tempos, a mulher desempenha um papel como se ela fosse inferior de alguma maneira aos homens. E isso que eu estou dizendo pode incomodar alguns, mas eu preciso falar. Essa é uma mentira. Quando Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, Deus os criou como iguais. Você pode dizer, não foi não. A Bíblia fala que Deus deu funções diferentes para o homem e para a mulher. Mas a capacidade de cada um deles era igual. Inteligentes do mesmo jeito, saudáveis do mesmo jeito, capazes do mesmo jeito.
Mas Deus deu funções diferentes, sim. O homem deveria ser o cabeça do lar. Só que não um cabeça autoritário, arbitrário, tirano. A mulher deveria ser a auxiliadora, a companheira. Ela deveria tornar a vida do homem mais confortável, sim. Mas o modelo ideal de Deus não é que a gente se sujeite a uma tirania. A mulher deve ser submissa ao marido, vocês conhecem esse texto. Só que a submissão que a mulher deve exercer ao marido é semelhante à submissão que devemos exercer a Deus. É uma submissão que sabe que em troca vai receber amor, proteção, respeito. Então os homens, muitos dos homens cristãos agressores, usam os textos bíblicos para justificar o seu comportamento abusivo. E isso é um engano. O ideal de Deus é que vocês, como casal, se completem e não que um domine e sufoque a personalidade do outro. Pois bem, esclarecido isso, os homens precisam sair daqui sabendo que você que é marido tem que ser um líder servo. Liderança semelhante à de Cristo, que amava e dava vida pelas pessoas a quem ele amava. Então, vamos passar agora. Eu quero explicar um pouquinho para vocês e contar algumas das experiências que eu tenho vivido sobre as formas de violência. Quando a gente fala de violência, a primeira que vem à cabeça é a violência física. A violência física, ela acontece por meio de agressões corporais. E ela pode ser praticada por qualquer membro da família. O pai, a mãe, o irmão. E aqui eu quero tocar num ponto polêmico. Você que tem filho, até onde vai a educação, correção saudável? E onde é que começam os excessos? Até onde a correção do seu filho vai levá-lo à obediência? E até onde ela vai perpetuar violência? Qual que é o meio termo? Qual que é o equilíbrio? Qual que é a moderação? É Deus quem precisa te mostrar isso. Porque senão, você na boa intenção de ensinar seu filho obediência, você está ensinando seu filho a ser violento. Provérbios, no capítulo 23, fala assim que você não deve retirar a disciplina da criança. Então, eu não estou dizendo que você, às vezes, não vai precisar dar uma palmada. Às vezes, vai precisar uma correção mais firme. Eu levei palmada e foi bem equilibrado. Meus pais estão aqui para comprovar. Mas é preciso sabedoria na hora de educar, na hora de criar o filho. E eu trouxe alguns sintomas, alguns sinais que, se você perceber na sua criança ou em alguma criança próxima, você precisa investigar, porque ela pode ser uma vítima de violência física. Vejam só, hematomas pelo corpo, queimaduras, mordidas, machucados em regiões que geralmente não se machuca com uma queda acidental. Por exemplo, no lobo da orelha, no pescoço, na face, nas genitálias. São sinais de violência física. Criança com baixo rendimento na escola, com faltas frequentes. Crianças violentas com os coleguinhas. Crianças muito tímidas. Geralmente tem algum probleminha em casa que precisa ser analisado. Mas tão grave quanto a violência física é essa aqui. Ela é muito grave, mas ela talvez seja mais prejudicial. A violência sexual, ela não acontece do jeito que a gente talvez imagine, assim. Uma mulher estava andando sozinha numa região escura e aí veio um estranho, atacou e a estuprou. Não é isso. Também não é só o estupro, não é só a conjunção carnal em si. Às vezes uma carícia inapropriada pode ser considerada um estupro, sabiam? E as maiores vítimas da violência sexual são crianças e idosos. Eu vou contar para vocês um caso que eu vi que me marcou bastante no meu trabalho. Todos os dias eu vejo um caso assim. Um pai estuprou a filha acho que ela devia ter ela tinha 11 anos de idade. Ele a estuprou e passou a estuprá-la até os 14. Com 14, ela ficou grávida dele. Só que ela não tinha condições de sair daquele ambiente de violência. Foi o que eu falei no início. Ela é vulnerável.
E ela continuou morando com os pais. E agora, quando a sua filhinha completou 9 anos, o pai dela, que era pai da criança também, era pai-avô, estuprou a menina também. É nessa sociedade que a gente vive. Mas teve um outro que me marcou mais ainda. Era o caso de um padrasto que passou a violentar a enteada quando ela tinha 5 anos de idade. E ele a violentou até a adolescência, quando ela resolveu contar tudo e ele foi preso. E eu estava lendo os depoimentos e o interrogatório dele, e eu percebi que ele era um cristão. E ele era um cristão exemplar. Todo mundo só falava não, mas ninguém nunca podia imaginar. Todo mundo olhava para ele e admirava. Ele era um pai, um marido exemplar. Só que, mais do que isso, sabe o que ele era? Adventista do 7º dia. Ele era ancião de uma igreja. Será que a violência doméstica está tão longe? Está tão distante? A violência sexual, ela causa feridas muito profundas, que você talvez carregue a vida inteira e vá precisar de ajuda especializada para superar. Existem hoje excelentes profissionais que podem ajudar aqueles que foram vítimas de violência sexual a superar esse trauma. Mas a mais comum de todas não é nenhuma dessas duas. A mais comum é a violência psicológica e moral. Ela vem através de xingamentos, de desmoralização, de descrédito. Toda vez que você assume um comportamento que diminui a outra pessoa, que desmerece a outra pessoa, você está praticando violência psicológica e moral. Eu estava dirigindo essa semana e eu parei no sinal e olhei para o lado, tinha um bar. Nesse bar estavam sentadas 2 mulheres, parecia que uma era a mãe e a outra a avó de uma criança, de uns 4, 5 anos. E a criança chegou e estava pedindo alguma coisa. E aquela que parecia a avó virou e falou assim: cala a boca, menino, você é um chorão. Você não sabe de nada. Senta aí e fica calado. Isso não é violência? É violência. Você está gerando traumas nessa criança. Só que muita gente não dá valor porque acha que isso é coisa corriqueira do dia a dia. Mas não é. Precisa tomar cuidado. E aqui eu tenho um conselho para as mulheres, tá? Toda vez que você fala para o seu marido que ele não presta, que ele não sabe nada, que ele não vale nada, você também está praticando violência psicológica. É preciso cuidado. E por último, a violência patrimonial. Essa aqui, as maiores vítimas são os idosos. Ela acontece toda vez que alguém é privado do direito de administrar seu próprio patrimônio. Então, se você tem um idoso que vive com você e você pega a aposentadoria dele todinho e não deixa ele usar nada, isso é violência patrimonial. A menos que esse idoso esteja tão debilitado, tão doente, que ele não seja capaz de fazer, deixe que ele administre o próprio patrimônio, o próprio dinheiro. Porque idosos não são deficientes. Vocês se lembram da história de uma senhora em Vianópolis, que foi presa porque não pagou pensão alimentícia? Ela tinha 74 anos de idade. E ela recebia uma aposentadoria de um salário mínimo e pagava pensão para os netos. Isso era uma exploração. Só que, se não fosse o suficiente, os netos ainda entraram na justiça contra ela e conseguiram que ela fosse presa por 30 horas porque não pagou pensão alimentícia para eles. Isso é violência. Bem, e depois de ouvir tudo isso, se você lembrou de alguém, pensou em alguém que precisa de ajuda, o que fazer? Sim, daqui a pouquinho. Se você lembrou de alguém, o que fazer? Lembram da história do bom samaritano? Ele foi o único que pagou o preço para salvar a vida do homem que tinha sido assaltado na estrada. Então, se você sabe e se você pode fazer alguma coisa, não deixe para o outro. Não deixe para outra pessoa. Eu trouxe aqui alguns órgãos de proteção. Anote, leve para alguém, mostre, fale. Não deixe a pessoa viver nessa situação. Ela não tem condições de sair sozinha, ela precisa de ajuda.
faça alguma coisa. Mas, se você foi a vítima, se você passou por isso que eu falei, existe um caminho para a cura e para a restauração. E essa é a parte mais importante da nossa mensagem. Primeiro passo para você ser curado dos seus traumas é entender que você não é o culpado. Se um dia um tio, um irmão, o pai abusou de você, a culpa não é sua. Se sua mãe falava que você era um burro, que você não prestava para nada, a culpa não é sua. Essas pessoas vão se resolver com Deus. Mas você precisa se libertar desse peso, desse fardo. O segundo passo, enfrente o seu passado. Não adianta colocar tudo numa caixa, no porão da sua mente e achar que está tudo resolvido. Esses fantasmas vão te assombrar a vida inteira até que você os enfrente. Enfrente o seu passado. Aprenda a valorizar os seus pontos fortes. Vítimas de violência geralmente têm baixa autoestima. Olhe para aquilo que você faz bem. Você pode não saber tudo, mas você faz alguma coisa bem. Valorize os seus pontos fortes. Relacione-se. Não adianta expulsar as pessoas da sua vida achando, com medo de que alguém vai te machucar. Se relacione, dê uma chance para os outros. Dê uma chance para você ser feliz. E por último, perdoe. Esse é o mais difícil. Porque esse só vem de Deus. Perdoar alguém que fez mal é muito difícil. Mas você precisa perdoar. Uma vez eu ouvi um sermão do pastor Bulhon, e eu falei isso no primeiro culto e eu preciso repetir. Em que ele dizia assim: se toda vez que você sente ressentimento, mágoa por alguém, isso significasse uma paulada na cabeça da outra pessoa, valia a pena ter ressentimento. Porque pelo menos você estava fazendo alguma coisa, né? Mas o ressentimento só machuca a gente. Então é preciso perdoar e é preciso se libertar desse passado. E assim, se você acha que isso tudo é muito difícil, é impossível, busque ajuda profissional. Tem gente que estudou muito tempo só para ajudar pessoas a enfrentarem os traumas da mente. Eu quero, antes de terminar, na verdade assim, eu vou terminar, eu recebi um bilhete aqui e depois eu explico para vocês. Mas, para concluir, eu tenho 2 versos para você levar, guardar na memória. O primeiro deles está em 1 Pedro 4:8. O amor perdoa muitíssimos pecados. O amor é a resposta. Você não pode, talvez, mudar esse passado, você não pode mudar a pessoa que te causou mal, mas o amor é a resposta, porque é só o amor que perdoa. E por último, o verso que está em Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Agora